Oh, oh, oh. Ajnana-timirandasya jnana-jana-shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri-Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Hare Ram, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Ya Kundenda Tusharahara Javala, Ya Shubhra Vastra Vrita, Ya Veena Varadanda Manditakara, Ya Shveta Padmasana, Ya Brahma Chuta Shankara Pratibhi, Ve sada vandita samam patu saraswati bhagavati buddhi pradam sharati buddhi pradam sharati. Então, Jai Gurudev, eu queria conversar com vocês hoje sobre hum, a escolha de Deus. A escolha de Deus no sentido que nosso relacionamento com Ele não é de um lado só, mas também não é um relacionamento que a gente pode encarar de um modo que a gente pensa em que se simplesmente eu fizer o que eu tenho para fazer, se eu, tipo, alcançar os níveis espirituais que eu preciso alcançar, se eu fizer o meu sadhana, se eu transformar a minha mente, se eu fizer o que for que seja, isso vai dar em resultado X automaticamente. Não é assim. E a gente tem que começar a entender isso, porque quando a gente entende que nosso relacionamento com Deus vem dos dois lados, e nós temos que considerar a opinião de Deus, a escolha de Deus, a posição de Deus, etc., nesse relacionamento, então se torna um relacionamento, em primeiro lugar, muito mais humano. Em segundo lugar, existe uma série de comportamentos que a gente depois começa a tentar prestar mais atenção e melhorar, e tomar mais cuidado, etc., assim que a gente aceita essa primeira situação. Então, com outros seres humanos, por exemplo, só para dar um exemplo. Imagina, eu chego para um rapaz, um homem que eu gosto muito, quero ser amigo dele, eu digo para ele assim, agora você é meu amigo. Não conheço ele, ele não me conhece, mas eu escolhi. E eu estou exigindo agora e vai ter que ser. Não. A pessoa vai olhar para mim como se eu fosse um doido e vai dizer, claro que não. Eu te conheço em algum lugar? Não. Então você não vai ser seu amigo só assim. A gente tem que se conhecer, a gente tem que se aproximar, eu tenho que gostar de você, eu tenho que ver razões e sinais e coisas para que eu queira ser o seu amigo. Aí sim eu posso aceitar um pedido, não uma exigência. Ok. Mesma coisa. Você está passeando no parque, você vê uma matadiça e diz, eu gostaria muito de casar com ela. Você vai ser minha mulher. Agora. Imagina, quem fala assim? Ninguém. Mas com Deus a gente faz isso de vez em quando. A gente faz isso sim. A gente vai para Deus sem qualificação nenhuma, sem qualquer preparação, sem qualquer relacionamento, sem conhecer um. E a gente pede, ou a gente manda, a gente exige. Deus, você tem que me ajudar agora. Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E é agora, não é amanhã. Então, as exigências são muitas. Então a gente se torna espiritual, a gente começa um caminho diferente, a gente começa a achar que, ok, então entendi, uma coisa que eu tenho que realizar, tenho que evoluir a minha consciência, tudo bem, então vou praticar o meu yoga, vou praticar meu sadhana em geral, vou ler as escrituras, vou fazer meu japa, etc. E aí sim, com certeza,
eu vou alcançar Deus, ele vai me dar a graça dele. Mas mesmo assim, imagina quantas pessoas já fazem isso nesse mundo. Quantas pessoas religiosas, quantas pessoas espirituais, mas essas pessoas não são todas santas, não são todos seres realizados. Então, por que não? As ideias hindus ou Vaishnavas, elas vêm, obviamente, dos Vedas, mas também evoluem com o tempo, com as revelações de Deus. Então, a gente chega para, por exemplo, o Bhagavad Gita 5.000 anos atrás, e a gente tem uma conclusão, uma evolução, digamos assim, final em termos de filosofia, de teologia, da parte de Deus. Quando eu digo final no sentido que até agora tem sido a forma mais resumida de apresentar os ensinamentos hindus. Mas no Katha Upanishad é um dos Upanishads mais filosóficos, e dentro desse Upanishad a gente encontra muitos versos que explicam não só a realidade de o que é a realidade suprema, mas também a atitude dessa realidade suprema, a postura dessa realidade suprema em relação à sua criação. E eu quero ler um dos versos para vocês hoje. É do 2º capítulo e é o verso 23 do Katha Upanishad. Nayam atma pravachanena labhyo namedayana bahuna shrutena yameva shavrunute tena labhyastashasya atma vivrunute tanugum svam. E diz o seguinte, que este ser supremo não pode ser alcançado por instrução, nem pelo poder intelectual, nem mesmo por muita audição. Deve ser alcançado apenas por aquele que ele, com E maiúsculo, escolher. A um tal ele revela a sua própria natureza. Significa o quê? Simples. Eu posso fazer tudo. Eu posso ser perfeito. Eu posso ter a instrução perfeita. Eu posso estar ouvindo todos os conselhos perfeitos. Eu posso estar a fazer as coisas perfeitas, mas no final das contas vai ser a escolha dele. E a questão, então, simples é, e eu sei quem ele escolhe ou quem não, o porquê que ele escolhe ou porquê que ele não escolhe, não porque para saber isso eu teria que saber a mente de Deus. Eu teria que ver as coisas como ele vê, pensar como ele pensa, agir como ele age. E a gente não tem acesso a isso. Então, em primeiro lugar, o que eu queria esclarecer é o seguinte: dado que esse é o fato, que essa é a postura de Deus, então a gente tem que entender uma coisa, que é, nesse caminho não existem garantias. Primeiro, tudo é um esforço e uma aposta. Depois, nós também não entendemos as qualificações exatas de como é que a gente pode convencer Deus para fazer essa escolha em nosso favor. O que significa que o melhor que a gente pode fazer é ter uma atitude de preparação. Eu quero me preparar. Eu quero me qualificar ao máximo que eu consigo entender, que eu consigo, através das instruções, através das dicas, da tradição, do meu mestre espiritual, dos outros devotos, etc., que eu consigo chegar a um ponto em que eu me considero, ou que eu acho que eu estou, o mais pronto possível, ou mais qualificado possível para ser escolhido por Deus. Mas, como eu não sei exatamente qual é esse nível, quais são as qualificações suficientes, isso cria uma atitude dentro de mim e em todos os devotos, que é nunca basta. Nunca basta até bastar, entende? Nunca é suficiente até Deus fazer essa escolha, porque até ele fazer essa escolha, eu não sei se é suficiente, porque o fato é que parece não ser suficiente pelo simples fato que ele ainda não me escolheu. Ele ainda não se revelou para mim. Então, eu não posso pôr os pés na cadeira, na cama e relaxar e dizer que, fiz o meu sadhana hoje, tudo bem, não preciso fazer mais nada. Agora, a gente pode levar para o outro extremo, que é, então eu vou fazer japa 24 horas por dia e só vou fazer sadhana e mais nada, porque, bom, a gente está aqui para fazer o quê? O dharma de cada alma é alcançar os pés de lótus de Deus, eu ainda não alcancei, então não é suficiente o que eu estou fazendo, obviamente, então vou ter que fazer mais. Eu entendo a lógica, mas não é bem por aí também. Então a questão é não encontrar um equilíbrio, porque equilíbrio seria a palavra errada. Não é encontrar um equilíbrio entre
ser espiritual e ser material, porque na realidade a gente não devia ser material em qualquer nível, não é bem isso. É transformar aquilo que a gente não considera espiritual para espiritual, sendo espiritual, tornando aquilo espiritual, e depois usando certas dicas por exemplo, do Guruji para qualificar certas atividades que a gente faz mundanas para que também se tornem coisas espirituais ou sadhana, uma coisa que vai nos aproximar a Deus. Depois, tem muito a ver com o nosso caráter, quem que nós somos. Porque eu te digo uma coisa, quando você tem uma amizade, um relacionamento forte, não importa se você passa tempo com essa pessoa todos os dias, se você conversa com essa pessoa todos os dias ou não. Se você tem essa conexão com a pessoa, você pode não ver a pessoa um ano e a próxima vez que você ver a pessoa, você vai sentir a mesma coisa que você sentiu antes. Vai ter a mesma intensidade, você não vai perder nada. Por quê? Porque tem um amor tão sincero, você tem uma atração tão forte pela pessoa que a distância não limita esse relacionamento. Então, o que que causa essa atração? Isso nós temos que entender. Então, eu vejo na minha vida, a gente tem que tentar introduzir um elemento humano para a gente entender a forma de se relacionar com Deus, porque a gente não tem qualquer outra referência. Se Deus não é uma energia, mas sim uma pessoa, então eu tenho que criar um relacionamento com Deus, que é uma pessoa, então a única referência que eu tenho, os únicos exemplos que eu tenho na minha vida de como se relacionar com pessoas, são as pessoas com quem eu relaciono, os meus amigos, a minha família, etc, etc. Então, nesses relacionamentos, eu já cometi muitos erros. E essas pessoas também. Muitas coisas que eles fizeram que me chatearam, coisas que eu fiz que chatearam eles, coisas que melhoraram esses relacionamentos e coisas que pioraram. Agora, imagina que Deus é exatamente igual. O que significa que todos os comportamentos que você já fez e que você já viu em outras pessoas que pioraram os relacionamentos também vão piorar o relacionamento com Deus. Por exemplo, mentir, certo? Se alguém mente na tua cara, você se sente magoado. Você deixa de confiar na pessoa. Você sente que, bom, se a pessoa está mentindo na minha cara, a pessoa não confia em mim, etc, etc. Agora, mentir para Deus, isso é possível? Não, de certo modo não, porque ele enxerga tudo. Ele vê tudo, mesmo que se você diga uma mentira, ele vai saber a verdade. Mas não é se ele sabe ou não, é se você voluntariamente quis comunicar com ele de uma forma aberta, transparente e honesta ou não. Intenção. A intenção é muito importante. Negar Deus. Vou te dar um exemplo. Tem tinha uma Brahmacharini que era Brahmacharini, eu acho que já uns 7 anos naquela altura, ou 6, não me lembro, 6 ou 7. E os pais dela não sabiam que ela era Brahmacharini. Já era Brahmacharini há 6, 7 anos. E eu dizia assim, bom, se ela não tem muito contato com os pais, tudo bem, eu entendo isso. Ela morava na casa dos pais. E eles não sabiam que ela era Brahmacharini. Eu pensando assim, mas como é que isso é possível? Mas eu gostava muito dela, era muito amigo dela, então nunca julguei, nunca perguntei. Tipo, é um assunto estranho, uma coisa estranha, mas eu deixei de lado sempre. Uma vez eu estava conversando com o Guruji sobre um outro assunto. De repente o Guruji começa a falar sobre isso, falar sobre pessoas que escondem quem eles realmente são. E eu disse, sim, Guruji, é verdade, pessoas fazem isso. Eu estava até refletindo se eu faço isso também. E eu me lembrei de momentos no começo do meu caminho, quando eu virei monge, e eu ia para supermercado vestido de monge, ou eu ia para um aeroporto vestido de monge, e as pessoas davam aqueles olhares estranhos, olhavam para mim, cutucavam no amigo, olha aquele, começava a fofoca. E aquilo me incomodava no começo. Sentia estranho, pessoas olhando para mim como se eu fosse um extraterrestre. E
eu, então, escutando o que o Guruji estava dizendo, pensando, refletindo. Depois ele diz assim, por exemplo, você sabe a pessoa tal e tal? E ele disse o nome daquela brahmacharini. Eu disse, ah, sim, conheço ela muito bem. Bom, eu acho que o serviço dela é lindo, é excelente. Ela faz um serviço extraordinário disso, sim, verdade. Mas eu sinto um bloqueio no meu relacionamento com ela. O Guruji estava dizendo isso. Eu disse, por quê, Guruji? Porque ela me nega sempre. Sempre que é confrontada com uma situação em que ela poderia assumir o fato que ela é minha devota já faz mais de 7 anos, não só devota, mas Brahmacharini, e ela supostamente fez votos na minha cara em que disse que entrega a sua vida nos meus pés e nas minhas mãos e depois vira para as pessoas e finge que não me conhece. Fiquei com a boca calada. Uhum. Ele disse, não é que eu me sinto magoado, mas você vê nesse momento o quanto a pessoa ainda não assumiu quem ela realmente é. Ela continua a querer agradar o mundo mais do que querer agradar a Deus. E se você falar com ela, depois você, não, fala com ela. Vou te dar uma tarefa. Vai falar com ela. E fala sobre esse assunto, mas não diga que você falou comigo. Eu disse, ok. Então fui conversar com ela. Passou uns dias, fui conversar com ela. Eu disse, olha, você estava pensando de repente, o que os teus pais acham de você ser brahmacharini? Ele disse, ah, mas você sabe, né? Eu já tinha te contado muitos anos atrás. Eles não sabem. Porque eles são muito católicos, eles não iriam entender e eu não quero magoar eles. Eu disse, eu entendo isso. Eu entendo isso muito bem, sabe? Não querer magoar eles, você ama eles muito, você tem uma certa dívida com eles, porque obviamente eles cuidaram de você a sua vida inteira, eu entendo isso perfeitamente. Mas eu tenho dois problemas com isso. O primeiro é que você não acha que eles estão amando uma visão da filha que não é real? Você não acha que eles estão, já faz 7 anos, tendo um relacionamento com uma pessoa falsa que não existe? A cara dela. E o mesmo sentimento que você está sentindo de não querer magoar os teus pais, por eles não entenderem, você não quer negar a tradição deles, você não quer ser diferente na cara, na visão deles, digamos assim. Mas você, cada vez que faz isso, você está negando o Guruji. Ele não é o seu pai espiritual também. Então você agrada os pais, mas para fazer isso você tem que negar o outro pai. E ela não sabia bem o que dizer. E o que ela virou para mim disse assim: mas eu acho que o Guruji entende. Eu acho que ele não me julga. Isso, julgar, eu acho que ele não julga. Mas o que me preocupa é que você está num caminho em que o propósito inteiro do caminho, não tem qualquer outro propósito. O propósito do caminho é aperfeiçoar nosso relacionamento com Deus, passo a passo, dia após dia, aprofundando, aprofundando, aprofundando. Eu não sei se essa atitude que você tem é compatível com isso. Porque para fazer aquilo crescer, você tem que expor mais, você tem que viver isso mais, você tem que assumir isso mais e mais e mais, com maior sinceridade, com maior dedicação, com maior entrega, com mais amor, com mais serviço. E se você tem uma situação de vida em que não é circunstancial, é diária, você mora nessa situação, que você não tem a liberdade de se expor da maneira que você escolheu ser, da maneira que Guruji te aceitou, como Brahmacharini, por exemplo, eu acho que você está colocando um limite na sua própria vida, não Deus, não Guruji. Você está limitando o seu próprio caminho. Bom, ela ouviu, escutou, etc. E eu fui falar com o Guruji, eu disse, Guruji, ela está negando por razões A, B e C, expliquei a situação para ele. E ele disse assim, mas você vê o que o medo faz com as pessoas?
E é isso que é triste, porque, repito, o serviço dela é lindo, mas amar alguém quando é conveniente, mas depois fingir que você não conhece quando deixa de ser conveniente, isso não é amor. E eu perguntei para ele, é só medo que causa isso? Ele disse, não, não, é ego. No final das contas, é sempre ego. É querer manter uma imagem, uma reputação na mente dos outros, querer que os outros te vejam de uma maneira que você seja, tipo, a versão de você mais elevada na visão da pessoa. E pessoas assim vão sempre ser pessoas diferentes em situações diferentes. Coloca com certos amigos, vai ser uma pessoa. Coloca com a família, vai ser outra pessoa. Coloca com o guru, vai ser outra pessoa. Coloca no templo, vai ser outra pessoa. E, na final das contas, quem é essa pessoa? Não é ninguém, porque é simplesmente um escravo ou uma escrava da situação em que a pessoa se encontra. E não servo de Deus. E não servo do guru. Então, nesse sentido, eu acho que isso já começa a explicar um pouco essa mentalidade, essa atitude, que é Deus é uma pessoa muito real e ele vê tudo. Então, a maior comunicação que a gente tem com Deus não é quando a gente vai para o templo. Não é quando a gente faz o nosso sadhana. Porque, por exemplo, a gente faz o sadhana diário, por exemplo, 1 hora por dia, dependendo da pessoa, meia hora, 5 minutos. Deveria ser no mínimo 1 hora, mas vamos dizer que é meia hora. Templo, você vai para as orações todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês. Então a gente acha que são nesses momentos que nós estamos conectando com Deus, que nós estamos comunicando com Deus, expressando nosso amor, nosso serviço a Deus. Não. A gente faz isso 24 horas por dia. E não é porque a gente não está pensando nele que ele não está pensando na gente. E não é porque a gente não está olhando na direção dele que ele não está olhando para a gente. Então, infelizmente, isso é uma coisa que eu infelizmente tive que aprender. Muito infelizmente. Eu não consigo escolher quando Deus está me observando e quando não está. Se fosse o caso, eu acho que já seria um santo. Guruji, vamos marcar um horário? Então, entre as 6 da manhã e as 10 da manhã, pode ver tudo. Depois, entre as 4 da tarde, 8 da tarde, 8 da noite, pode ver tudo também. O resto, pausa, por favor, ok? Deixa eu fazer as minhas coisas. Quero dar uma siesta depois do almoço, ver uns filmes à noite, umas brincadeiras, etc. Fim de semana, Guruji, vamos fazer uma negociação também. Pode me observar sábado inteiro, mas domingo é meu, sabe? Coisas assim. Seria um show. Mas, infelizmente, não é bem assim. E a gente escuta essas coisas, a gente ouve, sim, Deus sabe tudo, ele vê tudo. Mas a gente não acredita, né? Eu já contei a minha história muitas vezes, que o Guruji já demonstrou isso, mas eu tenho uma outra história, menos pública, que ele também mostrou isso. Então, era assim. Minha história mais famosa, que já contei umas vezes, vou contar de forma super resumida, é que ele estava me ignorando e estava sendo um pouco chato comigo, estava me acusando de ter feito certas coisas que eu tinha feito, mas eu não gostei de ser acusado, como é óbvio. E eu voltei para o meu quarto, sentei na frente do meu altar, rezei para Narasimha e para a foto do Guruji. Eu disse assim: vocês têm que agora me mostrar um certo comportamento um pouco mais amoroso, por favor. Aí sim eu vou te perdoar. E a maneira que eu quero que você me mostre isso é para me dar um quarto na sua casa. Eu quero morar na sua casa. Obrigado. Depois o Guruji me ligou, me chamou para o jantar. Eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me diz: não, você não pode morar na minha casa. Ok. A outra história. A outra história é o seguinte. Eu estava passando por como é que eu vou dizer? Uma fase difícil
Não que eu estava contemplando abandonar o caminho, ou que eu estava contemplando essas coisas. Não, não sou dramático o suficiente para essas coisas, mas eu estava passando por uma situação um pouco difícil, em que eu estava enxergando muito os meus defeitos. E eu estava perdendo um pouco a motivação, sabe? Você às vezes vê que, poxa, ainda tem tanto ego, ainda tem tanta coisa que você tem que trabalhar, e às vezes você é puxado. Você fica assim pensando, poxa, depois de tanto tempo ainda, mas eu vi isso e a minha reação não foi a melhor reação, não foi a reação, então vamos redobrar o esforço, vamos fazer mais sadhana, mais japa, etc. Não, foi, então, para que eu estou me esforçando tanto se eu continuo tendo esses problemas todos, esse ego, depois de anos e anos e anos? Então, vou relaxar, vou ver uns filmes, vou comprar uma pizza, vou fazer o que for que seja. Eu chamei os meus amigos, vamos fazer uma festa, vamos jogar uns jogos, sei lá, videogames, coisa assim. Então, chamei os amigos, vamos fazer essa brincadeira toda, isso foi uns anos atrás. E os amigos, infelizmente, não foram muito sátricos nesses momentos, não foram santos também. Disseram, eu também estou passando por umas dificuldades, que ideia excelente. Então, a gente foi todo mundo na mesma onda e a gente disse assim, então, já que somos tantas pessoas nessa onda, vamos fazer assim, vamos pegar no carro, vamos para o cinema. Que loucura! Isso é a loucura dos monges, né? A loucura dos monges é vamos para o cinema. Isso já é, putz, imagina, não é? E vamos para a noite, vamos para um clube, não, vamos para o cinema. Então a gente foi. A gente vestido de normal, não estava vestido de monge, não. Sem tílaca, a gente pensando, que coisa extrema, que loucura, nós somos os melhores. Então a gente foi lá, a gente comprou uma pipoca enorme, comprou uma Coca-Cola, a gente, uau, isso aqui é que é viver. Então a gente chega lá, a gente está vendo um filme, acho que foi um filme de super-herói qualquer. Cada mês que você vai para o cinema tem algum filme de super-herói, né? Então é fácil. A gente encontrou um filme de super-herói qualquer, a gente estava vendo. Filme longo, umas 2 ou 3 horas o filme. No meio do filme, eu olhei para a direita, já tinha 2 dormindo. Porque vida puxada aqui, né? A gente tem que acordar cedo, ir para o templo, etc. Era um filme tarde, que a gente estava pensando, vamos fazer um filme tarde, vamos sair à noite. Então eles chegaram lá, estavam dormindo no meio do cinema. Eu achando o filme terrível. Então estava sentado lá comendo pipoca. Acabou o filme, a gente sai de lá. Sim, foi legal, né? Foi legal. Ninguém acreditava, a gente disse que foi legal só para dizer que foi legal, para justificar a noite. Sim, sim, foi legal, foi massa. Depois a gente voltou para casa, tarde, depois a gente encarou com a realidade. A gente vai ter que acordar daqui umas 5 horas para ir para o templo. Infelizmente, a vida aqui não para, simplesmente porque a gente está chateado. Então, cada um foi para o quarto, etc. Eu entrei no meu quarto e pensando assim, que desperdício, né? Que estupidez, gastei um dinheirão. A pipoca no cinema é muito cara aqui na Alemanha, meu Deus. Então, gastei um dinheirão enorme, filme terrível, não me senti melhor, não avancei de qualquer maneira. Guruji me liga. Eu não tinha falado com o Guruji naquela altura já umas semanas, e ele estava, acho que na Índia, só por isso que a gente foi, né? Ele não estava no ashram. Se ele estivesse no ashram, esquece. Então ele estava na Índia, e ele me liga, eu atendo o telefone, e diz assim, então, já se divertiu? Tá feliz? Tirou isso do sistema? Disse, como assim, Guruji? O que você está falando? Fingindo que não sabia de nada. Ele, não perca meu tempo. Onde é que você foi? Onde é que eu fui? Como assim, Guruji? Eu tô aqui no ashram. Mostrei assim com a câmera, meu quarto. Não queria assumir de jeito nenhum. Tô mostrando aqui meu quarto. Guruji, tô de pijama, Guruji. Mostrando meu pijama. Guruji, você tem certeza que você não fez nada? Começa com essa, como é que é? Chantagem emocional. Tem certeza? Com aquele tom de voz. Você tem mesmo certeza? Sim, Good, né? Eu fui ver um filme, né? Hum, você foi ver um filme. Que filme?
Disse o nome do filme. Ele disse, também vi esse filme. Como assim você também viu esse filme? Eu fui pro cinema anteontem, fui ver o filme também. Uma bosta, não é aquele filme? Terrível. Eu senti um alívio, porque ele não queria brigar comigo, ele queria discutir o filme. E eu te prometo, a gente ficou 20 minutos no telefone, ele me só questionando sobre o filme. Que eu não entendi aquilo, e aquele personagem, me explica aquilo, porque parece que eu perdi alguma coisa, não vi outro filme qualquer, sabe? Não estou entendendo nada, me explica. E eu explicando as coisas para ele, super empolgado agora. Sim, Gurudi. Sabe, esse fez aquilo, sabe? Babá, contando a história toda do filme. A gente acabou a conversa, eu achando que desviei uma bronca, e ele disse assim, mas só para deixar um recado. Ver filme, você pode ver comigo. Cinema, por favor, não faça isso. Te ligou. Sim, ok. O importante não foi a bronca, não foi a discussão do filme, não foi nada. Foi mais uma lembrança aqui. Cada coisa que eu faço, cada coisa que a gente faz, ele está vendo isso. Sempre. Se ele mostra que está vendo ou não, é com ele. Ele tem as suas razões. Não foi a única vez que eu fui para o cinema. Não foi a única vez que eu me sentia dessa maneira. Mas foi a única vez que ele ligou. Então, o que isso realmente me diz? Cada vez que um evento assim acontece, é que eu tenho que assumir responsabilidade constante, que é, eu quero ser uma pessoa atraente para ele, porque eu quero um relacionamento com ele. É simples. A questão é o que você quer. Se você não quer um relacionamento com ele, tudo bem. Então faz aquilo que você quer fazer naquele momento. Seja sincero naquilo que você quer, naquilo que você acha correto. Mas eu estou falando agora, quando eu digo ele, eu digo Deus, como é óbvio. O relacionamento que a gente tem com Deus. Deus vê tudo. E se nós realmente aceitamos os ensinamentos de Krishna no Bhagavad Gita, em que ele diz no capítulo 12, no verso 2, quando Arjuna pergunta a Krishna, mas Krishna, como é que eu devo me relacionar com você? Com a sua energia que permeia tudo, impessoal, ou com você, com a pessoa, com a forma, com o nome, com a identidade? E Krishna diz, a pessoa que tem fé e que adora essa forma pessoal de mim, essa pessoa sim está no caminho mais elevado. Se a gente acredita isso, a gente aceita isso, infelizmente, gente, a gente tem que aceitar, isso tem consequência. Simplesmente tem consequência. As nossas crenças têm consequências. E às vezes isso é difícil de engolir, mas a gente tem que refletir e pensar e agir de uma forma mais sábia. Muitas vezes eu tento ensinar isso para as pessoas que acreditar em princípios espirituais não é só moda. Não é só fazer porque o outro fez também. Por exemplo, todo mundo gosta de dizer que acredita em karma. Sim, karma. Karma é aquela lei, né, que governa o mundo. Adoro. Adoro o quê? Você entende o que é karma? Você entende a consequência de acreditar em karma, por exemplo? A consequência de acreditar em karma é que não existe injustiça nesse mundo. Isso é consequência. A consequência de acreditar que Deus... sim, o Deus do Bhagavad Gita. Adoro, é lindo, né? Então, o Deus do Bhagavad Gita é o Deus que permeia tudo. Que está dentro do teu coração agora, observando tudo. Presente em cada momento. E é o Deus que nós temos que alcançar. E se você não tem esse relacionamento com ele, se você não se entrega aos pés de lotos dele, você não vai alcançar. E se você não alcança, o que acontece? Você volta de novo. E depois, se não alcançar, você volta de novo. E se não alcançar, você volta de novo. Então, a gente tem que assumir uma certa responsabilidade. Se eu vou acreditar nisso, então, vamos fazer isso da forma correta. Vamos viver essa vida da forma que corresponde a essa crença, que é coerente com essas crenças. A coisa mais difícil que eu faço na minha vida não é o meu puja,
não é os satsangs, não é o meu sadhana, não é ir para o templo. É viver, sabendo que cada momento que eu estou vivo, Deus está me observando e eu estou comunicando com Ele. Cada palavra que sai da minha boca é uma comunicação. Cada ato que eu faço é uma comunicação com Ele. E assumir a responsabilidade disso é transformador, é uma coisa totalmente incrível, ao mesmo tempo assustadora. Por quê? Porque imagina um marido, uma mulher, um melhor amigo, uma melhor amiga, que você não consegue escapar. Tudo que você faz, ele vê. Tudo que você pensa, ele vê. Mas, ao mesmo tempo, você quer manter esse relacionamento com ele. Então, a gente tem uma de duas soluções, que é, ou esse marido ou amigo tem que ser uma pessoa que, sei lá, ama todos os defeitos do universo, ou a gente tem que mudar. Porque eu diria que a maioria dos relacionamentos que a gente tem na nossa vida, nós temos que porque a pessoa não nos conhece. Não porque a pessoa nos conhece. A maioria, não digo todos. Nós temos muitas amizades porque a pessoa acha que nós somos pessoa tal e tal. Mas quem nós realmente somos, isso a gente esconde, isso fica aqui dentro. Isso é para mim. Mas a gente não tem esse privilégio com Deus. E o Guruji gosta de me lembrar disso. Mas a razão por qual a gente ainda continua com fé e com motivação é porque, mesmo sendo um fato, aquilo que eu acabei de explicar, Guruji continua aceitando e acreditando em nós. Mas acreditar, potencial, o futuro, aquilo que poderá ser, é uma coisa que a gente pode dizer no começo do nosso caminho, mas eventualmente a gente tem que começar a concretizar esse potencial. Não pode manter essa conversa do potencial até o final da vida, porque chega um momento que é tarde demais. Esse é o problema com potencial. Eu, quando era mais jovem, eu tinha mania que ia ser jogador de futebol. Era o meu sonho, eu queria ser, e eu tinha talento. Eu estava jogando, joguei nos times profissionais, cheguei num time bastante famoso, estava com 15 anos, e eles me deram um contrato de 3 meses para eu jogar com eles. Se jogasse bem, obviamente iam estender o contrato, etc. Eu estava lá. E tinha um treinador que deu uma aula, e ele deu um satsang. Aquilo realmente foi um satsang. E ele falou sobre motivação, ele falou sobre ambição, ele falou sobre os objetivos da vida, etc. E ele disse assim: a coisa mais triste para um treinador é ver uma pessoa com todo o potencial do mundo, mas sem qualquer dedicação e esforço para concretizar esse potencial. A pessoa que acha que pode tudo, que consegue tudo só com talento natural e não com esforço, e não com a dedicação. Eu, infelizmente, não tinha esse talento todo, então minha carreira não chegou a ser aquilo que eu queria que seja. Depois eu conheci o Guruji e ele completamente destruiu esse sonho de qualquer maneira, porque ele tinha outros projetos para mim. Mas uns 6 anos depois, o Guruji me puxou de lado e teve uma conversa comigo, na Índia, em Vrindavan. Nós estávamos em Nidhivan. Nidhivan é a floresta onde todas as árvores transformam em gopis de noite e eles continuam fazendo Rasa Lila, que é a dança das gopis e Krishna. Então a gente estava caminhando nessa floresta, eu e o Guruji, e ele vira para mim e diz assim: sabe, coisa mais triste para um guru é ver um devoto com todo o potencial do mundo, mas não se esforça, não dedica e não consegue alcançar aquilo que poderia ter alcançado. Eu disse: Guruji, você acabou de dizer a mesma coisa que meu treinador de futebol disse quando eu tinha 15 anos. Palavra por palavra. Ele disse: ah, é? Eu disse: é, Guruji. Fiquei até arrepiado. Ele: e o que você fez com essa dica do teu treinador? Eu não fiz nada. E com a minha, o que você vai fazer? Ah, sim, eu vou escutar, Guruji, vou escutar. Ainda bem. E a gente continuou caminhando. Mas isso
Sabe, eu nunca esqueci daquilo, sabe por quê? Porque ao longo dos... Quantos anos agora? A gente está em 2022, né? Então, ao longo dos 16 anos que eu conheço o Guruji, eu já vi tantas pessoas, eu conheci já tantas pessoas, milhares de pessoas, mas tantas pessoas com uma devoção extraordinária. Sério, sério, um amor tão vivo, tão real, que você sente aquilo. Com uma conversa com a pessoa, você vê a pessoa 1 minuto e você sente que tem uma coisa especial dentro da pessoa. Mas aquilo que sempre falta é a disciplina e a dedicação. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Não é o amor que falta. As pessoas que eu já conheci nesse caminho que têm dedicação e disciplina, mas falta o amor, são pouquíssimas. Pouquíssimas. Mas pessoas com muito amor, mas falta de dedicação, a sangue inteira. E eu tento ver isso, às vezes, do ponto de vista do Guruji. Como é que o Guruji deve ver isso, entende? E eu vejo isso que a consequência, ou a razão por qual as pessoas não se dedicam mais, é porque as pessoas ainda não encaixaram na mente, ainda não conseguiram realmente assumir responsabilidade dessa crença que Deus é uma pessoa como qualquer outra. Se eu quero ter um amigo, eu tenho que me comprometer, eu vou ter que desenvolver essa amizade com conversas, com partilhas, com serviço, com amizade expressada. Não pode ser só uma intenção interna. Eu não posso imaginar uma amizade na minha mente. É a mesma coisa com Deus. Eu não posso imaginar um relacionamento com Ele. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Não imaginar, não pensar. Então, vou te dar um exemplo agora. Você quer namorar alguém. Você encontra a pessoa que você quer namorar. É Deus. Ok. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai tentar conversar com a pessoa. Você vai tentar passar mais tempo com a pessoa. Quando você conversa com a pessoa, você vai tentar ser super doce. Quando você estiver com a pessoa, você vai tentar ser muito atraente. Você vai querer mostrar o seu melhor. Você vai querer servir, agradar. Eventualmente, esse namoro começa porque as coisas estão correndo muito bem. Você começa a se abrir mais e mais, se expor mais e mais. Existe uma troca em que a pessoa explica um pouco aquilo que a pessoa gosta, aquilo que a pessoa não gosta. Você começa a adaptar o seu comportamento, etc. Eventualmente, você pode até chegar ao ponto em que você diz assim, vamos morar junto? E a pessoa diz, vamos morar juntos. Agora, como é que a gente diz isso pro Guruji? Vamos morar junto? Já tentei, ele negou, né? Mas a gente tem que entender de uma forma mais expansiva, que não é só morar com a forma física de Guruji, mas sim morar com a Tattva de Guruji. E a Tattva de Guruji é o quê? É Vishnu Tattva, é a Tattva de Deus, é a realidade de Deus. Deus e Guruji são um só. Então, é morar num templo, é morar num ashram, é trazer a deidade para sua casa, se você não puder fazer isso. São passos que a gente tem que tomar para evoluir o nosso relacionamento com Deus para mais e mais e mais intimidade, para aprofundar mais e mais e mais. Que é uma coisa super normal. Então, o mais vocês conseguem enxergar o seu relacionamento com Deus da mesma maneira que você iria assumir e enxergar um relacionamento com uma pessoa normal, vai ser bom para vocês, te garanto. 100%. Faça essa comparação exata. Então, nessa fase da minha relacionamento com pessoa tal e tal, o que que eu faria? Vou cozinhar para você. Vou te contar uma história terrível. Eu tinha uma namorada uma vez e eu convidei ela para jantar comigo. E eu disse, eu vou cozinhar. Sabe por quê? Porque eu tinha visto um filme no dia anterior e nesse filme tinha um cara que convidou a mulher para casa dele e decidiu que ia cozinhar e ela amou. Eu disse, então isso que eu vou fazer. Eu vou copiar esse cara do filme. Comprei umas flores, umas velas. Eu tinha uns 17 anos. Aquilo foi uma... Bom, nem quero dizer. Pronto. Convidei ela.
E ela aceitou. Mas depois eu pensei assim, mas eu sei cozinhar? Não, eu não sei cozinhar, o que que eu vou fazer? Mas a minha mãe sabe cozinhar muito bem, e eu disse assim, mãe, me ajuda. Eu fiz uma besteira enorme, eu convidei a menina para vir jantar comigo, eu não sei cozinhar. E ela vira para mim e diz assim, você pediu permissão para convidá-la para nossa casa para vir jantar com a gente? Eu disse, não, esqueci disso também. Ai, mãe, me ajuda, eu esqueci de tanta coisa. Pronto, eventualmente ela deixou, tudo bem, ela decidiu até sair de casa com meu pai para ir jantar em algum lugar para eu poder jantar com ela, assim, em paz, né? E ela me deu umas dicas, cozinha isso, cozinha aquilo, blá, 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 blá. Chegou o momento de cozinhar, gente, um pânico enorme, eu não sabia o que fazer, o que que eu fiz? Eu cozinhei a única coisa que sabia cozinhar, que é uma coisa que eu adoro, que é comida mexicana. Agora, comida mexicana é um exagero. Na realidade, o que que é? Eu pego um pacote de Doritos, eu abro aquilo, coloco um monte de queijo em cima, um feijãozinho, um milho, coloco dentro do forno, aquilo derrete, o queijo derrete e você tem uma coisa meio mexicana. E é muito gostoso aquilo. Mas é uma comida super básica e, bom, comida de gordo, né? E eu comi aquilo, eu fiz aquilo, chamei ela, chegou lá e disse, ó, o jantar tá quase pronto, jantar. E eu tiro aquilo do forno, uns Doritos com queijo derretido em cima. Ela olha para aquilo. Imagina, isso misturado com flores e velas. Ai, que sucesso aquilo foi. E ela comeu, ela bem legal, sabe? Gente boa, ela comeu, não reclamou de nada. E ela voltou para casa depois. Eu acho que aquilo correu muito bem. Achei na altura que estava correndo super bem. Eu super aliviado. Próximo dia, eu conversei com ela, fui para a escola, estava lá, né? Eu conversei com ela. Disse, como é que foi o jantar ontem à noite? Ela disse, olha, ontem não tive coragem de te dizer, mas eu queria te dizer hoje. Só porque você gosta, não quer dizer que eu gosto. Foi só assim, ela só me disse isso, mais nada. Fiquei com cara de pau, né? Então fiquei lá, ok. Uhum. Eu entendi isso agora também, agora não, muitos anos depois, no relacionamento com Deus. Só porque eu gosto, não quer dizer que ele gosta. Então, puja, praçada, serviço à deidade, serviço a Guruji, todo tipo de serviço. É uma atitude, é uma mentalidade que é eu amo você. E se eu amo você, eu estou aqui para agradar você, não para ser servido nem para ser agradado. E na realidade, a maneira em que eu vou sentir felicidade é por te servir. E se eu te sirvo de uma forma que vai te satisfazer, a minha felicidade vai ser ainda maior. Então, a minha atitude é saber como te servir. Agora, como eu tinha dito antes, o meu serviço não é só durante o meu sadhana ou quando eu estou no templo, é a minha vida inteira. O que significa que aquilo que eu estou vivendo dia após dia, 24 horas por dia, é um serviço para Deus. E esse serviço tem que ser algo que vai agradar a Ele mais do que vai agradar a mim, porque senão eu não vou me sentir bem com isso. Eu vou estar voltando à mentalidade que eu tinha com 17 anos, que a maneira de agradar alguém é fazer aquilo que eu gosto. Mas não funciona assim. E aquilo que a gente aprende com a maturidade e com o crescimento espiritual é que a maneira mais concreta e verdadeira de acrescentar a nossa felicidade, a nossa nosso êxtase, nosso amor que a gente sente aqui dentro é por agradar as pessoas que nós amamos. Quando a gente vê uma pessoa que a gente ama com um sorriso na cara, isso é uma fonte de felicidade enorme. Quando o Guruji vira para alguém e diz assim, eu me sinto orgulhoso do Swami Hervatikanta. Você não imagina o que isso é para mim. Mas da minha cara, claro que ele nunca vai dizer uma coisa dessas, né? Óbvio. Óbvio que não. O Guruji, ele é mais engraçado. Te digo uma história, conto uma história agora. Não tem nada a ver com esse satsang, mas foi incrível.
ele tem a tendência de falar mal de qualquer pessoa que não está presente com ele nesse momento. Então, por exemplo, ele estava aqui na Alemanha e estava dizendo assim, não, desculpa, falando mal das pessoas que estão presentes, o oposto. Ele estava aqui na Alemanha e disse assim, vocês alemães, terríveis. Eles não fazem nada certo, mentalidade alemã, fechada, vocês demoram a fazer tanta coisa, blá, 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 blá. Nas Maurícios, as pessoas fazem tudo de uma forma tão feliz e tão simples e super eficaz. E eu e o Swami Aniruddha, meu grande amigo, eu olho para ele e penso, Maurícios, eficaz? Ok. Não disse nada, não queria ofender, mas a gente ficou pensando, né? E o Guruji, Alemanha, criticando a Alemanha, criticando a Alemanha, criticando a Alemanha. Eu não sou alemão, então tranquilo, mas ele estava criticando a Alemanha. Eu moro aqui, então faz parte. O Aniruddha também. E a gente ficou um pouco na crítica, tipo, a gente queria dizer algo para o Guruji, mas ficamos com a boca calada. Ele vai para as Maurícias, liga para a gente depois de uma semana e diz assim, tá vendo aqui as coisas estão funcionando tão bem, a gente vai comprar um ashram, a gente vai construir o ashram, vai dar tudo prontinho em 2, 3 meses, um ashram inteiro, do nada. Aí na Europa vocês já passam anos querendo construir ashrams para mim, uma conversa de terreno ali e construção ali, blá, 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 e é só conversa, é só blá, 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 vocês não fazem nada. Aqui nas Maurícias, que é show de bola. Ok. E eu e o Aniruddha, O Guruji me liga, semana passada. Isso foi muito recente, essa conversa. Ele me liga semana passada, saindo das Maurícias para ir para a Índia, depois de 4 meses lá, quase, 3 meses. E disse assim, Guruji, como é que tá correndo aí o ashram? E ele, a gente nem assinou os papéis ainda para comprar o ashram. Tanta burocracia, tanta preguiça aqui do pessoal, não fazem nada. Putz, a Alemanha já teria feito isso já faz meses atrás. Ah, que surpresa, Guruji. Tô tão surpreso. Ah, meu Deus. Sério? Ah. E ele, não briga comigo. Pronto, desliga o telefone. Ligo pro Aniruddha. Aniruddha, como é que tá correndo o Ashram na Itália? Show. O Ashram já abriu. Estamos vivendo aqui, a gente tem um evento nesse fim de semana. Tudo andando em frente. Disse, liga pro Guruji. Diz isso para ele. Ele tá tendo umas dificuldades ali no Ashram nas Maurícias. E o Aniruddha, vou fazer isso, vou fazer isso. Ele me liga de volta de uns 20 minutos depois, o Aniruddha. Por que você disse para eu fazer isso? Eu achei que ele estava de bom humor. Ele estava de muito mau humor. Por que você me disse para fazer isso? Ele ficou tão chateado comigo, dizendo que eu sou arrogante e que eu não devia fazer piada do guru e sei lá mais o quê. E eu aqui morrendo de rir na cara dele, né? Morrendo de rir. Mas, bom, o que eu estava tentando te explicar é que o Guruji tem essa tendência de provocar as pessoas quando ele está ali, sempre dizendo que os outros são melhores. Então, para a gente aqui na Alemanha, ele sempre disse que na Índia e nas Maurícias, eles é que sabem funcionar. Eles é que sabem trabalhar bem no ashram, etc. Quando ele está lá, ele só xinga eles e fala bem dos alemães. Os alemães é que sabem realmente governar um ashram e trabalhar num ashram, etc, etc. Ele sempre faz isso. Por quê? Porque ele, até o dia que ele sair desse corpo, ele vai sempre, sempre, sempre desafiar o nosso ego e empurrar a gente para a humildade, sempre. Ponto final. Okay? Se é verdade, não é verdade, aquilo que ele está acusando ou não, não interessa, porque o objetivo é esse, ponto final. Então, comigo, é assim, eu, por ter bastante ego, imagina que ele teve que me criticar várias vezes ao longo da minha vida com ele para diminuir esse ego, para me dar razões para sentir um pouco mais humilde, etc, etc. E ao longo desses anos e essas críticas, chegou um ponto que eu sinto assim, bom, eu acho que basta, né? Eu acho que eu preciso de uma confirmação que você realmente está feliz comigo, que eu sou um devoto 5 estrelas, e etc, etc. Porque eu acho que eu mereço, e pelo menos ouvir isso uma vez seria, eu acho justo.
Então eu fui falar com ele com essa ideia na minha mente, que eu ia chatear ele e pedir uma confirmação daquilo que eu achava sobre mim próprio. Fui falar com ele e disse assim: é triste. Eu disse: como é que é triste? O que é triste? É triste que você é tão imaduro que você precisa desse tipo de confirmação, como uma criancinha. Então, mesmo quando eu vou lá para pedir uma conversa um pouco mais meiga, tumba, mais um. Você acha que o projeto parou? Não, projeto Humildade ao Som Me Heaven Canta é eterno. Disse: ok, sim, entendi, ok. Depois, as pessoas que estavam naquela sala, quando eu fui ter essa conversa com o Guruji, vêm falar comigo. Disse assim: você devia ter ouvido o que o Guruji disse assim que você saiu da sala. Eu disse: o que ele disse? Me xingou mais? Não, Reverend, o oposto. Ele falou tão bem de você, ele disse que ele sente tanto orgulho de você, que você é uma pessoa que transformou tanto ao longo dos anos, que está servindo ele tanto de uma maneira que é invejável, que as pessoas deveriam realmente ver a dedicação que você teve para alcançar o nível que você tem, e as pessoas deviam usar isso como uma referência, e blá, 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 blá. E eu sentando ali dizendo: puxa, ele não pode dizer 10% disso para minha cara uma vez na vida, por favor? Só 10%, não tem que ser a coisa toda, não. Mas não é assim, e nunca vai ser assim. Então, por que eu conto essa história? Porque como a gente está construindo e tentando crescer esse relacionamento com Deus, a gente tem que aceitar as condições do relacionamento. E uma delas é: ele não vai te dar esse mel. Ele não vai alimentar aquilo que poderá destruir o relacionamento, que é o nosso ego. Então, é exatamente porque ele te ama, é exatamente porque ele se sente tão atraído e feliz com a gente, pela gente, que ele não vai alimentar a única coisa dentro de nós que pode acabar com esse relacionamento, ou que pode, pelo menos, não acabar, mas, digamos assim, prejudicar. Então, a gente tem que ter fé e a gente tem que ter confiança. E eu perguntei exatamente isso para ele. Então, Guruji, se você não vai me dar uma confirmação, se você não vai dizer à minha cara que você está feliz e satisfeito comigo e eu estou fazendo a coisa certa, como é que eu vou saber que eu estou no caminho certo e que eu estou te agradando? Porque eu não preciso para o meu ego, eu preciso saber porque eu quero te agradar. E se eu não sei que você está sendo agradado por aquilo que eu estou fazendo, então como é que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa? E ele disse para mim: é muito simples. Se você estiver fazendo a coisa errada, você acha que eu não vou te dizer? O que eu disse é que eu não vou te dizer se você estiver fazendo a coisa certa, para não alimentar o ego. Mas se você estiver fazendo a coisa errada, aí eu não tenho problema nenhum em te cutucar e te dizer: oi, tá errando, para com isso. Ok? Então, se eu não digo isso, então, em princípio, segue em frente. Agora, claro, isso tem um perigo enorme. Perigo enorme sendo que a pessoa faz o que quiser, esconde do Guruji, e depois diz assim: mas o Guruji não me mandou parar. Então tá certo. Certo? Já vi isso também. Então, nova pergunta para o Guruji. Expliquei isso no satsang. Swamiji, então se eu faço tal e tal, eu estou fazendo tal e tal. A pessoa disse que estava fazendo o quê? Um tipo de healing, um tratamento reiki misturado com sei lá mais o quê. E o Guruji não proibiu, então eu acho que ele deve estar feliz com isso, não é? Eu disse: ok, deixa eu ir verificar com ele. Eu fui falar com o Guruji, disse assim: Guruji, devoto tal e tal, tá fazendo tal e tal, como você não disse que está errado, a pessoa agora acha que está certo. Guruji olha para mim e ele diz assim: meu Deus, vocês são tão complicados. É assim, aquilo que eu disse para vocês fazerem está nos meus livros, está nos meus satsangs.
Se você está fazendo algo que eu não instruí, que não está no Bhagavad Gita, que não está nos meus ensinamentos, então eu não preciso dizer que está errado. Você próprio tem a inteligência que Deus te deu. Você já sabe que está errado. Porque não é meu caminho. Não é que esteja errado em geral, pode ser uma coisa muito positiva. Mas a questão é se você está caminhando, está trilhando o meu caminho corretamente ou não, certo? Então, eu tenho os meus ensinamentos. Se você está fazendo algo que eu ensinei, que eu instruí para fazer, e eu não estou corrigindo, então tudo bem, continua, perfeito. Se você está fazendo outras coisas e eu não estou corrigindo, é porque eu não preciso corrigir. Você devia corrigir você próprio, sabendo que isso não faz parte daquilo que eu estou ensinando. Porque senão, imagina, o trabalho dele é incrível, nunca para. Ele teria que corrigir todo mundo, fazer todo tipo de besteira. Isso também não faz sentido nenhum, ok? Bom, não sei se eu quero expandir muito mais. Eu acho que a questão mais importante era, eu queria trazer esse verso do Katha Upanishad que explica que a nossa capacidade de alcançar Deus tem tudo a ver com a vontade de Deus e não com a nossa. Não é simplesmente porque eu digo, Guruji, eu quero te alcançar. Revele-se agora que ele vai fazer isso. É pela vontade dele, pela escolha dele. Ele vai fazer isso quando ele sentir uma atração por mim, quando ele sentir que eu tenho uma entrega e uma dedicação adequada para ele se revelar plenamente. Mas eu não sei qual é esse nível, ninguém sabe, porque é a escolha dele e nós não sabemos a mente de Deus. Então, nesse sentido, a atitude que nós temos que ter é uma atitude de preparação, qualificação, esforço constante. Eu tenho que tentar me preparar e me posicionar de uma forma de me qualificar para que ele possa olhar para mim, ver tudo que eu sou e dizer sim, essa pessoa está pronta. Essa pessoa sim pode não só lidar com aquilo que eu tenho para dar, mas que vai realmente desfrutar daquilo, vai realmente valorizar, ok? Então, a gente tem que se preparar para fazer isso. Para a gente se preparar, a gente tem que começar a pensar que cada momento da minha vida faz parte da minha comunicação com Deus. Cada momento da minha vida faz parte do meu relacionamento com Deus. Não só quando eu vou para o templo, não só quando eu estou fazendo meu sadhana, não só quando eu escolho comunicar com Ele. A coisa não funciona assim. Não é que eu sento no meu quarto e digo assim, Deus, agora eu tenho uma oração, agora você tem que escutar. Não. Isso significa que quando eu chamo, Deus tem que estar lá? Sim, mas quando Ele quer, a gente também está aqui, então ele consegue enxergar a gente quando ele quiser, o que significa que cada coisa que nós fazemos, tudo é uma comunicação com ele. E isso é uma consequência da nossa visão de Deus e nós temos que assumir isso. Isso não é uma coisa para causar medo, porque nós temos um Deus super tolerante, com uma compaixão extrema, que já foi testada aos limites, e até hoje eu ainda não encontrei ninguém que Deus rejeitou. Que ele disse, não, você eu não aceito, eu mando embora. Mas eu já encontrei muitas pessoas que não alcançaram aquilo que queriam alcançar, isso sim. Pessoas rejeitadas eu não conheço, mas pessoas que não conseguiram alcançar aquilo que eles poderiam ter alcançado, isso eu também conheço, muitas pessoas. E isso a gente tem que pensar muito bem, se eu quero ser mais uma pessoa assim, ou se eu realmente quero alcançar aquilo que para qual Deus escolheu encarnar. Porque eu não acredito por um segundo que Guruji encarnou só para trazer umas pessoas para uma vida mais espiritual do que era antes, mas pode ficar por aí. Não. Eu acredito que se ele vai passar pelo processo inteiro de uma encarnação e de viver aqui, de fazer tudo que ele faz, o esforço todo que ele faz, é porque ele acredita e porque ele quer ver nós todos realizados como santos, transcendendo a nossa mente, transcendendo o nosso ego. E eu acho que nós somos capazes. Eu acredito que nós somos capazes. Nós temos os ingredientes. Nós temos os ingredientes. Agora a gente tem que saber cozinhar. Não é Doritos, tá bem? Não é por aí.
E é isso. E é isso, gente. A gente não precisa mais exagerar o ponto hoje. Se alguém tiver uma pergunta, alguma questão, pode fazer. Se não, pode refletir na necessidade de cozinhar bem e não que não seja Doritos, tá vendo? Isso pode ser a mensagem de hoje. Bom, então, até o próximo satsang. Prazer como sempre, gente. Jai Gurudev, obrigada, Swami. Jai Jai Gurudev. Gurudev. Jai Gurudev, Swamiji, Jai Gurudev, obrigado. Jai gratidão, Gurudev. Swamiji. Jai Gurudev. Obrigada. Obrigado, Swami. Jai Jai Gurudev. Gurudev, gratidão. Tchau, Jai Gurudev. Jai Gurudev, obrigada. Gratidão.